Bom dia, turma. Hoje nós vamos fechar o capítulo 7, tá? E fechar o conteúdo, né? Hoje a gente vai estudar paralelogramo, retângulo, quadrado e trapézio, tá? São esses os assuntos de hoje. E a gente vai ver, né, que cada um tem a sua propriedade, tem as suas características, e eu vou explicar cada uma detalhadamente, tá bom? No paralelogramo, nós temos três propriedades importantíssimas, tá? O paralelogramo, ele é um dos quadriláteros, né? Que ele é composto de 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos e 4 ângulos externos. Só que o paralelogramo, ele tem características diferentes de outros quadriláteros inclusos nessa parte dos polígonos, tá? Então, a gente vai ver as características dele e as suas propriedades. A primeira propriedade diz o seguinte, que em um paralelogramo, os lados opostos são congruentes, ou seja, um lado que está de frente um para o outro, né, que são os lados paralelos, eles são iguais. Então, se eu tenho um lado medindo 2 centímetros e o lado da minha frente não tem valor, eu associo, né, imediatamente que ele tenha o mesmo tamanho. Então, se um é 2 centímetros, o lado que está de frente para ele também tem 2 centímetros. Então, eles são iguais, tá bom? A gente observa isso traçando uma diagonal, tá? Quando a gente traça uma diagonal nesse paralelogramo, a gente verifica que os ângulos são iguais, os lados são iguais, tudo é igual, tá bom? A segunda propriedade me diz o seguinte, que em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Então, um ângulo que está de frente para o outro é igual ao que está de frente para o outro. Lembrando que o nosso paralelogramo, todo paralelogramo tem 4 ângulos. Então, a gente vê que eles são congruentes aos pares. Um que está de frente para o outro são iguais e o outro são iguais, tá bom? Terceira propriedade está na página 131 e diz o seguinte, em um paralelogramo, as diagonais se cruzam nos respectivos pontos médios, ou seja, quando eu traço a minha diagonal, no paralelogramo, no caso, são 2 diagonais. Quando eu traço elas se encontram num ponto. E esse ponto, que é exatamente o ponto de encontro delas, é o ponto médio, tá bom? Agora, pulando para a página 132, a gente vai ver o retângulo. O retângulo tem uma propriedade apenas, tá? O retângulo também é um polígono de 4 lados, é um quadrilátero que tem 4 vértices, 4 lados, 4 ângulos internos e 4 ângulos externos. E a propriedade que caracteriza ele é que as diagonais do retângulo são congruentes, ou seja, a medida de uma diagonal é exatamente igual à medida da outra diagonal, apenas, tá? E além disso, né, todos os ângulos internos do retângulo, ele é reto. Então, todos os ângulos internos é um ângulo de 90. Pulando agora para o losango. O losango, a propriedade dele está na página 133, que diz o seguinte, que as diagonais do losango são perpendiculares entre si e correspondem às bissetrizes dos ângulos internos. Ou seja, a diagonal do meu losango, quando eu traço ela, que são 2, ela forma o ângulo de 90 graus com a outra diagonal. Então, isso quer dizer que elas são perpendiculares. O dizer perpendicular é quando eu traço 2 retas e ela forma um ângulo de 90. Então, quando eu traço as diagonais do losango, ele forma um ângulo de 90. Então, as diagonais são perpendiculares. E, além disso, a diagonal é exatamente a minha bissetriz do ângulo. Por quê?
quando eu traço a diagonal, eu divido o ângulo em duas partes exatamente iguais. Prosseguindo ainda na página 133, ele me mostra um quadrado, tá? Me mostra também a definição, né? O quadrado é um paralelogramo que tem os quatro ângulos internos retos, ou seja, tem valor de 90 graus, e os quatro lados com medidas iguais. Ele é um caso particular do retângulo e do losango, né? Ele tem diagonais, tem ângulo interno, quatro vértices, quatro lados, porém o quadrado ele é exatamente igual. Os quatro lados são exatamente iguais. E na página 134 mostra a propriedade do quadrado, que é as diagonais do quadrado são congruentes, perpendiculares entre si e correspondem às bissetrizes dos ângulos internos. É como se eu estivesse juntando as propriedades do losango e do retângulo também. Por quê? As diagonais são exatamente iguais, o tamanho. Eles formam um ângulo de 90, né, quando eles se cruzam. E ela divide o ângulo exatamente ao meio. Então, todos os ângulos de 90, né, são divididos ao meio. Então, cada parte vira 45. Agora, lá na página 189, ele mostra o trapézio. O trapézio, além de ter propriedade, ele tem classificações, tá? Quanto aos seus lados. Então, eu vou mostrar agora quais são as classificações. Aí está escrito aqui, vimos anteriormente que o trapézio é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Os lados paralelos são chamados de base. Então, os lados que são paralelos, eles são a base. Então, ele te dá a orientação por aí de como que vai ser o posicionamento desse trapézio, tá ok? E as classificações dele. Eu posso ter um trapézio isósceles, um trapézio escaleno ou um trapézio retângulo. Como que eu classifico isso? O trapézio isósceles são os lados não paralelos, têm medidas iguais. Ou seja, o lado que sobra, sem ser os paralelos, sem ser as bases, né? Que a base tem a base inferior, base superior. A base inferior e superior são paralelas. E os lados que sobram, se eles tiverem o mesmo tamanho, tá? Se tiver a mesma medida, ele é um trapézio isósceles. Agora, escaleno. Os lados não paralelos têm medidas diferentes. Então, os lados que sobram, sem ser as bases, se eles tiverem tamanhos diferentes, ele é um trapézio escaleno. Agora, o trapézio retângulo é o seguinte. Um dos lados não paralelos é perpendicular à base. Ou seja, é como se eu tivesse um quadrado e um triângulo sobrando, né? As minhas bases são paralelas, né? E sobram dois lados. Se um dos meus lados for reto, ou seja, formar um ângulo de 90 graus, né? Com as minhas bases, esse trapézio é um trapézio retângulo. Como todos os outros paralelogramos, o trapézio também tem propriedades. Ele tem duas propriedades. A primeira diz que em um trapézio isósceles, os ângulos das bases são congruentes 2 a 2. Ou seja, o meu ângulo da base, né, que é os ângulos que estão abaixo, que é o A e o B, são iguais. E o D e o C também são iguais. Então, os meus ângulos inferiores e superiores são iguais 2 a 2. A segunda propriedade diz que as diagonais de um trapézio isósceles são congruentes, ou seja, o tamanho da minha diagonal é exatamente igual, tá? Então, se uma diagonal mede 10 e a outra não tiver valor, você já sabe que mede 10 também, porque as diagonais de um trapézio isósceles são iguais. Lembrando que as propriedades são para trapézios específicos. Então, você precisa saber o que é um trapézio isósceles para poder aplicar a propriedade. Gente, por hoje é só. A matéria está dada. Eu vou passar a atividade para vocês, como de costume. E, conforme for surgindo dúvidas, vocês me comuniquem, tá bom? Tenham um ótimo dia, boa aula e tchau!